O Caracol da Existência, capítulo 23 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Amigos meus, vamos hoje falar amplamente sobre a linha espiral da vida. Muito se tem dito sobre a doutrina da transmigração das almas, exposta pelo Senhor Krishna na terra sagrada dos Vedas, faz uns 1000 anos antes de Jesus Cristo. Já em passadas conferências expusemos todos os processos da roda do Sansara. Dissemos com inteira claridade, repetimos até a saciedade que a cada alma são atribuídas 108 vidas para sua autorrealização íntima. Inquestionavelmente, aqueles que fracassam durante seu ciclo de manifestação, aqueles que não conseguem a autorrealização dentro do número de existências assinaladas, é óbvio que descem dentro do reino mineral submerso, ao Avit indostânico, ao tártaro grego, ao Averno romano. Resulta palmário e evidente que a involução nas entranhas do planeta em que vivemos é terrivelmente dolorosa. Recapitular processos animalescos, vegetaloides e mineraloides em via francamente degenerativa não é, certamente, muito agradável. Afirmamos também em nossas passadas conferências que, depois da morte segunda, a essência, isso que temos de alma, é a sede evolutiva desde o reino mineral até o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, passando pelas etapas vegetal e animal. Não obstante, há nesta lei da transmigração das almas algo que não dissemos. Citamos a lei do eterno retorno, mencionamos essa outra lei conhecida como recorrência, mas devemos esclarecer que essas duas citadas leis se desenrolam e desenvolvem sobre a linha espiral da vida. Isso significa que cada ciclo de manifestação se processa em espirais ou curvas cada vez mais altas dentro da grande linha espiral do universo. Como isso também soe ser um pouco abstrato, vejo-me na necessidade de esclarecer melhor, a fim de que todos os senhores possam compreender profundamente o ensinamento. Ao escapar à essência depois da morte segunda, ao ressurgir, ao sair novamente à luz do sol, obviamente transformado em gnomo, haverá de reiniciar um novo processo evolutivo, porém dentro de uma oitava superior. Isto significa que tal criatura elemental mineral se achará indubitavelmente dentro do reino mineral, com um estado de consciência superior ao que tinha quando iniciava evolução similar no anterior ciclo de manifestação. Ao prosseguir com essas explicações, não devem esquecer que qualquer ciclo de manifestação inclui evoluções nos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Neste último, nos atribui sempre 108 existências. Se examinamos um caracol, veremos curva sobre curva, algo semelhante a uma escada de tipo espiraloide. É evidente que cada um destes ciclos de manifestação se desenvolve em curvas cada vez mais altas. Agora vos explicareis por que motivo existe tanta variedade de elementais minerais, vegetais, animais e diversos graus de inteligência entre humanoides. Inquestionavelmente, é muito grande a diferença entre os elementais minerais que, pela vez primeira, começam como tais e aqueles que já repetiram o mesmo processo muitas vezes. O mesmo podemos dizer sobre os elementais vegetais e animais, ou sobre os humanoides. Como os ciclos de manifestação são sempre 3000, o último destes realmente se encontra numa oitava muito alta. Aquelas essências que dentro das 3000 voltas da roda não lograram a maestria são absorvidas em sua chispa virginal, para submergirem definitivamente no seio do Espírito Universal da vida. É notório, palmário e evidente que, durante os ciclos de manifestação cósmica, temos de passar por todas as experiências práticas da vida. Indubitavelmente, qualquer essência que tenha passado pelos 3000 ciclos de manifestação experimentou, também, 3000 vezes os horrores do abismo e, por conseguinte, tem melhorado e adquirido autoconsciência.
Assim, pois, tais essências têm, de fato, pleno direito à felicidade divina. Desafortunadamente, não gozarão da maestria, não a adquiriram e por isso não a têm. Já em conferências anteriores, dissemos que nem a todas as mônadas divinas ou chispas virginais lhes interessa a maestria. Ostensivelmente, não são as chispas virginais ou mônadas divinas as que sofrem, senão a essência, a emanação das citadas chispas, o que de alma temos cada um de nós. As dores passadas por toda a essência certamente vêm a ser bem recompensadas, porque em troca de tantos sofrimentos, adquire-se autoconsciência e felicidade sem limites. Maestria é diferente. Ninguém poderia conseguir o adeptado sem os 3 fatores da revolução da consciência, expressados claramente por nosso Senhor, o Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Negar-se a si mesmo significa dissolução do eu. Tomar a cruz e lançá-la sobre nossos ombros significa trabalhar com o sexo yoga, com o maituna, com a magia sexual. Seguir o Cristo equivale a se sacrificar pela humanidade, a dar a vida para que outros vivam. As chispas virginais que não alcançaram a maestria durante os 3.000 ciclos de manifestação veem os mestres, os deuses, de forma similar ao modo que as formigas veem os humanoides. Dizem as tradições astecas que, no amanhecer da vida, reuniram-se os deuses lá em Teotihuacan com o propósito de criar o sol. Asseveram que acenderam um grande fogo e que logo convidaram o deus Caracol para que se lançasse naquela fogueira. Mas este, depois de 3 tentativas, teve grande pavor. Os cantos sagrados asseveram solenemente que o deus purulento, cheio de grande coragem, lançou-se ao fogo. Ao ver isto, o deus do caracol imitou seu exemplo e, então, toda a assembleia de deuses silenciosos aguardaram para ver o que acontecia. Contam as lendas que, de dentro do fogo vivo, brotou, outra vez, formado, purulento, convertido no sol que hoje em dia nos ilumina. Minutos depois, naquela grande fogueira, ressurgiu o deus do caracol, convertido na lua que de noite nos ilumina. Isso significa, queridos amigos, que se queremos transformar-nos em deuses, em mestres, devemos imitar Purulento, incinerar o ego, o eu, mediante o fogo sexual. Só mediante o fogo morre Purulento, o mim mesmo, o si mesmo. Só mediante o fogo podemos converter-nos em deuses solares terrivelmente divinos. Desafortunadamente, nem a todas as chispas virginais lhes interessa a maestria. A maior parte, os milhões de criaturas que vivem sobre a face da Terra preferem a senda do caracol, o caminho lunar. Pergunta: Venerável Mestre, no princípio desta importante dissertação, nos diz que, ao descer a essência aos mundos infernos, vai-se recapitulando estados animaloides, vegetaloides e mineraloides. Teria a amabilidade de nos explicar a palavra recapitular? Resposta: com o maior prazer darei resposta à pergunta do cavalheiro. Quero que os senhores, amigos meus, compreendam bem o que é a recapitulação animálica, vegetaloide e mineraloide, abismal. Descer involucionando entre as entranhas do mundo soterrado é radicalmente diferente do ascenso evolutivo sobre a superfície da Terra. A recapitulação animálica no abismo é de tipo degenerativo, involutivo, descendente, doloroso. A recapitulação vegetaloide entre as entranhas da Terra é espantosa. O que por tais processos passam parecem mais sombras que deslizam por aqui, por lá e acolá, em sofrimentos inenarráveis. A recapitulação involutiva descendente mineral entre as entranhas do mundo em que vivemos é mais amarga que a própria morte.
As criaturas se fossilizam, se mineralizam e se desintegram lentamente entre tormentos impossíveis de explicar com palavras. Depois da morte segunda, a essência escapa, ressurge à luz do sol para recapitular processos similares de forma evolutiva, ascendente, inocente e feliz. Eis aqui, pois, amigos meus, a diferença entre recapitulações involutivas e evolutivas. Em todo caso, todos estes infinitos processos involutivos e evolutivos são de tipo exclusivamente lunar e se desenvolve claramente dentro do caracol universal. Pergunta: mestre, explica-nos o senhor que, com cada ciclo de existências, os elementais no processo evolutivo vão despertando consciência, porque vai se processando em oitavas mais elevadas. Esse despertar de consciência é, acaso, o resultado dos sofrimentos pela involução ou é o resultado do processo ascendente? Resposta: distinto amigo, é bom que o senhor entenda que a consciência sofre tanto nos processos evolutivos como nos involutivos e que, portanto, à base de tantos esforços e sacrifícios, vai despertando progressivamente. Milhões de humanoides têm a consciência profundamente adormecida, mas, ao entrar no abismo, depois das 108 existências de qualquer ciclo de manifestação, despertam, inevitavelmente, no mal e para o mal. O interessante, neste caso, é que de todas as maneiras despertam, ainda que seja para justificar seus erros nos mundos infernos. Qualquer iluminado clarividente poderá evidenciar por si mesmo o fato de que os elementais inocentes estão despertos no sentido positivo evolutivo. Vemos, pois, dois tipos de consciência desperta. Primeiro, o das criaturas inocentes da natureza. Segundo, a dos humanoides involucionantes do abismo. Existe uma terceira classe de pessoas despertas. Refiro-me aos mestres, aos deuses, porém, não é deles que, neste preciso instante, nos estamos ocupando. Inquestionavelmente, dentro da roda do Sansara, girando com a mesma, existem consciências inocentes despertas e também criaturas involucionantes abismais, despertas no mal e para o mal. Pergunta: mestre, quando o senhor menciona isso de oitavas mais elevadas em espirais mais altas, desconcerta-me, porque estou acostumado a pensar em oitavas em funções das notas musicais, que se relacionam com a transmutação do fogo serpentino. Quisera o senhor esclarecer-me isto? Resposta: indubitavelmente, as oitavas do caracol se processam musicalmente com as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de forma gradativa. Se observamos cuidadosamente uma escada espiraloide, veremos uma sucessão de curvas cada vez mais altas, de forma tal que vêm precedidas pelas mais baixas. Esta formação, esta distribuição das curvas na forma de qualquer espiral é suficiente como para compreender que, entre oitava e oitava, existem também pausas musicais. A cada uma dessas pausas corresponde um descenso abismal. As 3.000 voltas da roda ressoam, pois, incessantemente como um todo único dentro dos ritmos do Mahavan e do Shotavan, que sustentam o universo firmemente em sua marcha. Pergunta: mestre, sendo a essência boa, por que vem para sofrer a este mundo? Resposta: amigos meus, a essência em si mesma está mais além do bem e do mal, é absolutamente inocente, pura e sã. Sofre a essência quando fica engarrafada no ego, mas, dissolvido este, a essência deixa de sofrer. Certamente, as essências do planeta Terra ficaram enfrascadas no mim mesmo devido a um equívoco dos deuses. Já dissemos em passadas conferências que certos indivíduos sagrados, com o propósito de dar estabilidade à crosta geológica de nosso mundo, deram à humanidade o abominável órgão kundartiguador,
Quando tal órgão desapareceu, ficaram as consequências dentro de cada pessoa e essas últimas se cristalizaram, convertendo-se no ego, uma espécie de segunda natureza, dentro da qual ficou engarrafada, lamentavelmente, a essência. Se essa segunda natureza não existisse, a essência estaria livre e feliz. Desgraçadamente existe, como resultado do abominável órgão cundartiguador. Pergunta: Mestre, disse que somos filhos de deuses e que Deus é perfeito. Então, por que envia seus filhos para sofrer? Resposta: contesto com o maior prazer essa pergunta que sai do auditório. Senhores e senhoras, chegou a hora de saber que todos nós somos filhos do diabo. Por favor, rogo-lhes que não se assustem. Já sabemos que o Senhor Satanás, ou Lúcifer Prometeu, é exclusivamente a sombra de nossa própria divindade interior, projetada dentro de nós mesmos para nosso bem. É evidente que Lúcifer é o grande treinador que levamos dentro. Por isso, o impulso sexual, no fundo, resulta luciférico. Não é, pois, o diabo, como já explicamos em passadas conferências, aquele personagem fabuloso que nos apresentam algumas seitas dogmáticas, senão o instrutor pessoal de cada qual. É, pois, a força luciférica a que leva os humanoides ao triunfo ou ao fracasso, a geração ou a regeneração. Deste ponto de vista, podemos assegurar que nós somos filhos do diabo, e isto é dito por nosso Senhor, o Cristo. Filhos do diabo sois, disse o grande mestre, porque se fosseis filhos de Deus, as obras de Deus faríeis. É necessário fazer-nos filhos de Deus, e isso somente é possível com os 3 fatores da revolução da consciência, tal como os temos citados nesta conferência. Filho de Deus é todo aquele que chega à ressurreição. Reflexionai, pois, nessas palavras e não vos presumeis de santos, nem de virtuosos, porque todos vós, filhos do diabo sois. Amigos, Deus não nos manda sofrer nunca. Os sofrimentos nós os criamos por nós mesmos, com nossos próprios erros e através de sucessivos nascimentos. Pergunta: Mestre, se somos filhos do diabo, quem tem mais poder sobre nós, o diabo ou Deus? Resposta: com o maior gosto vou dar resposta a essa pergunta. Dissemos que o dragão é a sombra do Deus íntimo de cada um de nós. Resulta evidente que cada um de nós é filho dessa sombra, desse dragão e, por conseguinte, no estado atual em que nos encontramos, o dragão nos controla absolutamente. Assim, pois, do ponto de vista relativo e circunstancial em que nos achamos, o diabo tem mais poder sobre nós que o próprio Deus. Isto não significa que o diabo seja mais poderoso que Deus. Quando a chispa imortal ressuscite em nós, quando nos convertamos em filhos de Deus, então tudo será diferente, porque esses dias teremos vencido o dragão. Pergunta: Mestre, que me diz o Senhor dos anjos, bodhisattvas e mestres caídos, que têm eles a ver com a espiral da vida? Resposta: distintos amigos, existe um momento supremo para todos os milhões de essências que povoam a face da Terra. Quero referir-me de forma enfática ao instante em que pela primeira vez resolvemos entrar pelo caminho solar, muito distinto, por certo, da senda lunar. A todos os milhões ou trilhões de chispas virginais lhes chega, num instante preciso, a hora crítica em que tem que se definir pelo caminho solar ou pelo caracol lunar. Quando alguém deliberadamente escolhe a senda do fio da navalha, a sorte está lançada. Depois desse momento, já não há remédio. Aqueles que alcançaram a maestria e que depois querem voltar atrás para se meter pela senda lunar, terão que passar por eternidades espantosas nos mundos infernos, até conseguir, depois de muitos bilhões ou trilhões de anos, a aniquilação dos corpos existenciais superiores do ser e a destruição do ego animal. Isto significa que há maior grau de consciência, maior grau de responsabilidade, e aquele que acrescenta sabedoria, acrescenta dor.
Inquestionavelmente, aos bodhisattvas caídos, aos anjos negros, aos arcanjos tenebrosos, quer dizer, as criaturas angélicas ou divinais submersas no abismo pelo delito de querer tomar a senda lunar, depois de se terem definido plenamente pela solar, cabe-lhes a sofrer milhões de vezes mais intensamente que as pessoas comuns e correntes. Conseguida a desintegração de veículos e ego, recomeça, de todas as maneiras, a jornada evolutiva desde o mineral, porém com um embrião áureo e, por conseguinte, com maior consciência que os outros elementais da natureza, até alcançar o estado de humanoides. Alcançado este objetivo, como possuem um embrião áureo, tais seres haverão de voltar à senda solar, para criar novamente seus corpos existenciais superiores e reconquistar o estado angélico ou arquiangélico, etc., que outrora rechaçaram. Outra é a sorte das chispas virginais que jamais elegeram o caminho solar. Estas, convertidas em simples elementais da natureza, submergirão com a essência no oceano universal da vida livre em seu movimento. Trata-se de seres que preferiram a vida elemental, que não aspiraram à maestria, que sempre gozaram entre o seio da grande natureza e que agora, como centelhas da divindade, voltam à mesma para sempre.